A paz do Senhor, meus queridos. Hoje vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, que fala assim: Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de paz. Meus queridos irmãos, dentro desse versículo, a gente, para poder entender ele, vamos se aprofundar mais um pouco. Dentro desse versículo, ele fala sobre liderança. Exercer liderança. O que é exercer liderança? É lidar com grandes responsabilidades ou enfrentar um desafio ou motivar outras pessoas. Ele não fala apenas de fé, mas de uma mudança no contexto todo. Quando Paulo ele escreve esta carta para o seu pupilo Timóteo, que era o seu pupilo jovem, e Timóteo era um jovem líder que estava enfrentando pressões externas e possivelmente crises internas de confiança. O espírito de temor aqui se refere àquela timidez paralisante que nos impede de agir. Mas precisamos entender que o medo não é uma ferramenta de Deus. E se o medo não é uma ferramenta de Deus, está na nossa mente. O que devemos fazer? Se você está paralisado, essa ferramenta não veio do treinador, que é o Senhor Jesus, tá certo? Porque Deus nos deu o quê? Espírito de temor. A paralisia do medo. O que é paralisia do medo? O temor ele rouba a iniciativa. Ele faz com que você perde o foco de focar nas coisas. O medo, ele cria um tamanho tão grande para o obstáculo, em vez de força no seu propósito. E aí é o que precisamos é o quê? Força no propósito para poder enfrentar as batalhas. E aí eu te pergunto, como nos identificamos o medo? O medo, muitas vezes, se disfarça de o quê? De prudência. Mas a diferença é que a prudência planeja enquanto o medo trava. E aí te falo, meus irmãos, não deixe que a incerteza sobre o futuro ou o receio de falhar impeça você de dar o próximo passo do seu projeto. Vou falar aqui um dos pilares dentro desse versículo. A capacidade de realizar ou de executar as tarefas com vigor. Um dos pilares também, resiliência. Ter fortaleza não significa ter problemas, mas ter a estrutura necessária para suportar o impacto e continuar de pé. E é necessário ter a força para liderar sua equipe e seus projetos. Vem de uma fonte maior. Use essa energia para construir e proteger o que você acredita. No segundo pilar, aqui falando também sobre o amor, a motivação correta, o poder, como eu posso dizer? O amor se torna o poder, no caso, o poder sem amor se torna o quê? Uma tirania. O amor humaniza a liderança e dá sentido ao trabalho social e ao ensino. E é esse cuidado com o próximo e é o amor que faz você investir tempo e ensinar uma técnica a um aluno, ou ajudar ao próximo, ou ajudar a comunidade. E aí o que devemos fazer? O que deve ser feito, na verdade? Mas focar nas pessoas, focar o sucesso sobre ajudar aquelas pessoas a conseguir, a chegar no seu obstáculo. E aí o que eu digo a você, o sucesso só vale a pena se ele impactar positivamente
quem está ao seu redor. Dentro do terceiro pilar, vamos falar sobre moderação. O que é moderação? Refere-se a uma mente autodisciplinar e equilibrada. É a capacidade de manter a calma sobre a pressão. E a estratégia é ter a moderação e saber a hora de acelerar e a hora de recuar. E não de agir por impulso, mas por convicção. Em momentos de crise ou grandes eventos, a sua mente precisa ser um lugar mais calmo da sala. E ter a disciplina mental é o que diferencia o amador do profissional. E aí concluímos que o quê? O posicionamento para hoje. Deus substituiu o seu kit de medo por um kit de quê? De sobrevivência. Completo, como força para lutar, amor para servir, equilíbrio para decidir. E eu te falo, o medo olha para a circunstância, a fortaleza olha para o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que nos pode seguir avante para Cristo. Porque quando você deixa de seguir, quando você deixa de focar nas coisas, para de focar nas coisas terrenas. Comece a focar no céu. Porque o céu é a referência para a terra. E a única pessoa que pode nos ajudar é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Não esqueça, ative o sininho. Segue a gente aí no canal. E todo dia, segunda a sexta, tem um versículo para você. Amém, meus queridos irmãos. Fique na paz. Jesus abençoe.